Olá, vamos continuar nessa sequência o cientista espiritual André Luiz. Esses capítulos agora eu estou lendo do livro Mecanismo da Mediunidade, que foi psicografado pelo Chico Xavier e o Valdo Vieira, está na Federação Espírita, na FEB, você vai encontrar esse assunto, e eu estou lendo no capítulo 23 desse livro, que está falando sobre animismo, e nessa lição de hoje, que o André rotulou, e eu deixei o mesmo nome do André, porque eu estou querendo chamar a atenção que é o André que está dizendo, para a gente parar para reflexão. E eu peguei animismo e obsessão e animismo, a lição 366. Obsessão e animismo. Olha o que é que ele está falando sobre o animismo nesse mecanismo. Ele está trazendo material que os cientistas vão ter que estudar, porque muitos admitiam, e ainda admitem, que não existe a mediunidade, é tudo um fenômeno anímico, é o fenômeno do próprio espírito do sujeito, que está no seu inconsciente ou subconsciente, que eles querem trabalhar sobre isso. Mas, na realidade, ele existe o fenômeno anímico, existe o fenômeno mediúnico, é preciso saber. O André Luiz está trazendo material para que os pesquisadores do futuro possam estudar. Ele diz, muitas vezes, conforme as circunstâncias, qual ocorre no fenômeno hipnótico isolado, pode cair a mente dos estados anômalos de sentido inferior, dominada por forças retrógradas que imobilizam temporariamente atitudes estranhas ou indesejáveis. Ele está dizendo, porque o fenômeno da obsessão é um fenômeno que tem espírito perturbando. E ele diz que esse assunto, que as pessoas dizem que a obsessão não existe, é um processo anêmico. Ele diz, existe sim o processo anêmico, como se fosse uma auto-hipnose, existe. Aí ele vai chamar a atenção. Nesse aspecto, surpreendemos multiformes processos de obsessão, nas quais a inteligência desencarnada de grande poder seria vítimas inabilitadas à defensiva, detendo por tempo indeterminado em certo tipo de recordações, segundo as dívidas kármicas que se acham presas. Ele está dizendo que o sujeito, muitas vezes, ele tem um processo que está dentro dele por coisas antigas, está armazenada porque foi trabalhado isso para ficar nele ainda impregnado. Existem obsessores fazendo isto. Frequentemente, pessoas encarnadas nessa modalidade de provação regeneradora são encontráveis em reuniões mediúnicas, mergulhadas nos mais complexos estados emotivos, quais se personificassem entidades outras, quando na realidade exprime a si mesmos a emergir da subconsciência nos trajetos mentais em que se externava noutras épocas sobre o fascínio constante do desencarnado que subjugam. Então, às vezes, a pessoa existe casos de fenômeno mediúnico que ele mesmo, André, vai descrever em várias obras dele, o sujeito, numa reunião mediúnica, ele trazer informações como se fosse um fenômeno mediúnico, mas na realidade é informações que ele tem armazenada dentro dele. Existe, mas existem caminhos para você separar. E às vezes a pessoa que está trazendo isto precisa ser tratada. E às vezes precisa ser tratada como se ele tivesse sendo médium. E você, às vezes, confunde as pessoas. Na regressão de memória, muitas vezes você volta ao passado, e na volta de passado, você vai encontrar casos que a pessoa conta e vê aquilo com tudo, como se fosse uma informação de fora, e na realidade é uma informação de dentro dele. Mas isso tudo existe e precisa fazer uma separação. Então, existe esse trabalho. O André está chamando a atenção, porque é uma das críticas dos cientistas que eles fazem, e eu fico imaginando um capítulo como esse capítulo aqui, que está na lição que eu falei, no 23 do livro Mecanismo da Mediunidade, vai ser estudada, porque ele abre um leque imenso de discussões. Tem muitos psicólogos, psiquiatra materialista, com a visão materialista, que não admite a mediunidade e acha que tudo é anímico.
E existem os casos anímicos, existem os casos mediúnicos. Mas a maioria das vezes, até mesmo o anímico, foi deixado ali, grudado, e obsessores perturbam e faz com que ele volte ao passado e ele relembre o passado como se fosse uma coisa distante, como você está vivendo uma coisa de 300 anos atrás e vai dizer, como é que ele pode estar vivendo? Ele está na inconsciência, mas está na inconsciência dele, mas existe esse fenômeno, existe o fenômeno anímico e o fenômeno mediúnico trabalhando isso. É riquíssima essa informação que o André está trazendo para o mundo acadêmico e para o centro espírita que trabalha com obsessão, conhecer isso também é importantíssimo. Até o próximo encontro nosso. Fica com Deus.